Shalom, meus amigos. Na casa de cada judeu, ao final do próximo Shabat, nós vamos iniciar a celebração de Pessa. E a primeira noite, naturalmente, é marcada pela leitura da Haggadah de Pessa e pela realização do Seder de Pessa. E normalmente os nossos filhos nos perguntam por que essa noite é diferente de todas as outras noites do ano. Eles sabem que não é como em Shabat, eles sabem que também é diferente das celebrações dos outros feriados do extenso calendário judaico. E os nossos filhos têm razão. A noite do Seder de Pessa é diferente de todas as outras noites do ano. Mas no ano passado e esse ano, a noite de Seder será também muito diferente dos anos anteriores. Que anos anteriores eu me refiro aos últimos 3.300 anos, que é o tempo que o povo judeu celebra Pessa. Isso porque muitos de nós, assim como aconteceu no ano passado, vão ter de celebrar sozinhos o Seder de Pessa, aquelas mesas imensas, reunindo numerosas famílias. Evidentemente não vão poder acontecer na maior parte do mundo. Aqui em Israel nós já superamos isso, porque a maior parte da nossa população já foi vacinada, principalmente a população adulta. Mas a verdade é que na maior parte do mundo, os judeus vão estar impedidos de celebrar Pessa, reunindo toda a sua família. E durante a celebração, é óbvio que em torno das mesas existirão pensamentos, existirão conversas que inequivocamente vão se remeter aos fatos que estão ocorrendo no mundo. Portanto, além da leitura da Haggadah, com toda a narrativa da libertação do povo judeu, haverá um outro sabor, uma outra ênfase, alienígena ao tema constante da Haggadah. E como nós vivemos isso no ano passado, e certamente vamos viver esse ano, eu procurei refletir sobre algumas ideias que pudessem nos ajudar a aumentar a nossa alegria na celebração de Pessa. Afinal de contas, essa é uma celebração, especialmente na primeira noite, quando temos o Seder de Pessa, que nós alcançamos imensas alturas espirituais. É preciso que essa experiência seja de fato uma experiência muito alegre. Que ideias são essas? É preciso deixar claro que não são minhas essas ideias, mas eu apenas as reuni dos sábios do povo judeu. A primeira ideia nos é oferecida pelo Rabino Levi Yitzhak Berdichev. Ele diz que nós fazemos a saudação de Pessa errada. Nos dias que antecedem Pessa, também na noite de Pessa, nós dizemos às pessoas, das nossas famílias, dos nossos amigos, um Pessa kasher. Vejam, que em Purim, nós dizemos para as pessoas um Purim samer, um Purim feliz. Mas na celebração de Pessa, nós dizemos um Pessa kasher. O que o Rabino Berdichev procura nos explicar é que nós adotamos a saudação errada. Porque em Purim, nós devemos lembrar uns aos outros de observar o dia, sobretudo de uma maneira kasher. E o que isso significa? Que nós não devemos exagerar excessivamente na bebida, ou seja, na alegria, para que nós possamos efetivamente celebrar o dia de Purim com a leitura da Haggadah de Purim também, com a Haggadah de Esther. E em Pessa, nós não precisamos dessa lembrança. Por quê? Porque nos dias anteriores ao Seder de Pessa, nos dias anteriores a toda a celebração de Pessa, nós ficamos como loucos nas nossas casas, procurando meticulosamente todo o Hametz. Nós conhecemos o rigor da lei judaica. Portanto, nós vivenciamos esse processo de preparação. Nesse momento, nós devemos deixar a tensão e a ansiedade de lado e procurar justamente nos alegrarmos, nos divertirmos. Até porque a celebração de Pessa é sobretudo uma celebração para as crianças, para os nossos filhos. E nós devemos infundir nelas a alegria e o orgulho de ser judias, mas sobretudo de fazer com que essa celebração seja para elas também motivo de alegria e diversão. Portanto, o mais correto é dizer Purim kasher e Pessa samer. A segunda ideia diz respeito ao fato de nós quebrarmos uma matzah logo no início do Seder. E o Rabino Yosef Soloveitchik nos diz que quando os israelitas eram escravos no Egito, alguns tinham melhores condições de vida do que outros. Por quê? Porque alguns tinham o privilégio de servir a senhores mais misericordiosos, enquanto a maioria do nosso povo se encontrava em circunstâncias bem piores. Ora, e o que isso tem a ver com o fato de nós quebrarmos uma matzah logo no início do Seder? Vejam, que os que tinham a sorte de trabalhar para esses senhores mais misericordiosos tinham também a sorte de receber mais alimento. E, sobretudo, o pão era o principal alimento. E eles dividiam
né? É conhecido o fato de que a solidariedade, a bondade no interior da comunidade de Israel, no Egito, era muito grande. E isso foi uma das coisas que despertou a misericórdia de Hashem. O fato que, apesar de nós atravessarmos um dos momentos mais difíceis da história do povo judeu, nós não abandonamos o nosso compromisso como povo de praticar sempre Hesed. Porque nos momentos mais difíceis, como esse que nós estamos vivendo agora, do coronavírus, nosso instinto natural é ser egoísta, é procurar nos proteger, né? É procurar fazer tudo o que estiver ao alcance apenas para proteger a nós e a nossa família. Mas não é isso que representa o maior exemplo de vida do povo judeu. Nós somos desafiados a continuar sendo um povo de Hesed e fazer, imitar como fizeram os nossos antepassados. É preciso que aqueles que têm mais pão dividam com aqueles que têm menos pão. E quando nós quebramos a matzah no início do Seder, é isso que nós estamos lembrando. É preciso lembrar isso com muita vivacidade, né? Que o povo judeu traz essa marca da bondade, da solidariedade. A terceira ideia diz respeito a nos lembrar o fato de que o nosso primeiro Pêssah nós celebramos ainda no Egito. Hashem nos disse para abater um cordeiro e marcar os batentes da porta com o sangue do cordeiro. Nós levamos o cordeiro para dentro de casa e preparamos ele. Vamos comer esse cordeiro durante o primeiro Seder de Pêssah. Nós vamos comer maroras, ervas amargas e vamos comer matzá. Mas a pergunta evidente é o que nós vamos contar? Porque nós ainda não tínhamos uma Haggadah de Pêssah. O que nós contamos entre nós? O que as famílias contaram durante o Seder de Pêssah? Afinal de contas, sobre o que eles falavam. E o Rav Menahem Nahum de Chernobyl nos diz que eles contaram a mesma história que nós contamos. E você vai perguntar, mas isso é impossível? É impossível que eles falassem dos milagres da libertação do povo judeu, é impossível que eles falassem da redenção do nosso povo, porque eles ainda se encontravam no Egito. Mas a verdade é que o nosso povo estava tão cheio de fé e de esperança que eles prenunciaram a redenção, meus amigos. E essa é uma lição muito poderosa, a lição de perceber que mesmo quando as coisas estão muito difíceis, elas podem mudar rapidamente, porque no dia seguinte o povo judeu saiu do Egito, no dia seguinte, de uma forma inesperada, nós alcançamos a liberdade. E o que nós temos a aprender disso é que nós nunca devemos desistir, porque dias melhores sempre virão. Vejam que 7 ideias que eu ofereço aqui a vocês, né? Na verdade, os sábios do povo judeu oferecem, eu só as sistematizei, são para aumentar a nossa alegria. Só de contar para vocês eu já me emociono e me alegro. A quarta ideia diz respeito ao fato de nós começarmos o Seder de Pêssah, pelo menos assim com a maioria das tradições, porque existem ligeiras diferenças, né, das nossas comunidades, né, em relação à forma como conduzir o Pêssah, mas normalmente nós comemos ovos, todo mundo come um ovo no início da celebração de Pêssah, no Seder de Pêssah. Você pergunta, e por quê que a refeição começa com ovo? Vejam que o ovo é um alimento que tem uma especificidade, uma singularidade muito grande. Ele é o único alimento que quando você coloca fogo sobre ele, quando você o aquece, ele não amolece. Ao contrário, ele endurece. Quanto mais calor você lança sobre o ovo, mais duro ele fica. Ora, evidente que isso é uma metáfora para simbolizar o povo judeu. Quanto mais calor e mais pressão se aplica sobre o judeu, nós, como povo, ficamos mais fortes, mais resistentes. Como povo, nós enfrentamos, ao longo da nossa história, grandes tempestades, grandes dificuldades, mas com fé, nosso povo floresceu. Vejam Israel. Vejam quando os inimigos nos cercam, vejam a dificuldade de refundar o Estado de Israel em 1948 e tudo aquilo pelo qual nós atravessamos, todas as guerras, e agora mesmo continuamos enfrentando todo tipo de adversidade, mas são justamente nas situações mais difíceis, quando é aplicado mais calor, mais pressão sobre nós, é que nós saímos mais fortes. Essa é a natureza, é a cerviz do povo judeu.
Porque, meus amigos, a vida ela tem altos e baixos. E nos momentos mais difíceis, nós devemos, pelo menos o povo judeu, sempre procura se lembrar das nossas experiências do passado. Vejam, nós éramos escravos no Egito, de um dia para o outro. Nós nos libertamos. Iosef estava numa masmorra cruel e no dia seguinte ele era o vice-rei do Egito. Nós nunca devemos nos desesperar, porque Deus sempre pode nos trazer a liberdade. Essa é uma ideia que de fato aumenta a nossa alegria. Em quinto lugar, o rabino, mais uma vez, Levi Yitzhak Berdichev, né? Há um relato bastante interessante. Ele vivia na Rússia, né? Na Rússia czarista, e num determinado Seder de Pessa, ele era um rebbe. Ele chama os seus discípulos, os talmidim, né, dele, e diz que não tem intenção de iniciar o Seder de Pessa até que os seus discípulos consigam 50 lenços de seda, 4,5 kg de tabaco turco e um pão. Os estudantes da yeshiva dele, os seus discípulos, ficam desesperados, sobretudo onde vai encontrar um pão a poucas horas do início, né, do Seder de Pessa. Nenhuma família judia tinha mais hametz em casa, era impossível encontrar pão. Mas o rabino Berdichev, o Rebbe, nos disse aos seus discípulos que era intransigente a esse respeito. Que ele queria os 50 lenços de seda, 4,5 kg de tabaco turco e um pão. E os seus discípulos foram até a cidade, entraram nas casas, fizeram apelos, pressionaram as pessoas, explicaram com lágrimas nos olhos que o Rebbe não ia começar o Seder de Pessa até conseguir todas as coisas. E eles fizeram um esforço inumano e trouxeram para o Rebbe 50 lenços de seda, 4,5 kg de tabaco turco, mas eles não conseguiram nenhum pão. E o rabino Berdichev levantou os olhos ao céu, alçou os olhos ao céu e disse para Kadosh Baruch Hu, Hashem, o czar condenou com 25 anos de detenção, de prisão, todo aquele que tiver em sua posse um lenço de seda, e condenou à morte todo aquele que tivesse tabaco turco. E o seu povo, apesar da ordem do czar, possui, apenas aqui na nossa cidade, 50 lenços de seda e mais de 4,5 kg de tabaco turco. Mas você, que há mais de 3.000 anos, sem nenhum policial, sem nenhum inspetor, sem nenhum exército na fronteira, né, impedindo a entrada de farinha de trigo, pão, sem nenhuma masmorra, ordenou ao nosso povo que se livrasse de todo o hametz para a celebração de Pessa, e nós não conseguimos encontrar um único pão em toda a cidade de Berdichev. Vejam que hoje ele, se estivesse vivo, o Rebbe olharia para os céus e diria para Kadosh Baruch Hu, olha como o seu povo ora junto pelo WhatsApp, como ele estuda a Torá pelo Zoom, como ele realiza bar mitzvah, bat mitzvah, online, para que as famílias possam se reunir virtualmente, para que se possa garantir a continuidade do estudo da Torá. Eu mesmo já estou há quase um ano estudando no Kollel, que eu estudo através do Zoom, apesar de todos vivemos aqui em Israel. Naturalmente, nós temos evitado nos reunir até agora. Vejam que a devoção do nosso povo e o compromisso em cumprir a Torá Kedushá é tão grande que o rabino Berdichev, que se tivesse vivo hoje, ele teria grande razão para pedir que a Kadosh Baruch Hu continuasse amando o povo escolhido. Essa é uma ideia que pode alegrar o nosso Seder de Pessa. A sexta ideia é uma oração por toda a humanidade. Vejam que conforme vai chegando o final do Seder de Pessa, nós proclamamos que a alma de cada ser vivente deve abençoar teu nome, Hashem. Essas palavras estão contidas numa oração que está no final da leitura da Haggadah do Seder de Pessa, que é Nishmat Kol Chai. Vejam, a pergunta que os nossos sábios fazem, por que
que essa oração foi incluída no final do Seder de Pêssar. Pouco antes da conclusão, nós mudamos completamente o nosso foco. Porque o foco da celebração é a libertação do povo judeu, o fim da opressão que o povo judeu vivia no Egito. Mas, num determinado momento, nós lembramos que o mundo, muito mais do que o povo judeu, até que o mundo precisa de redenção, né? Precisa da sua libertação. E quando nós, no final do Seder de Pêssar, alcançamos justamente esse nível de altura espiritual, pico, né? Nós já estamos quase abrindo as portas para a entrada do profeta Eliyahu nas nossas casas. Justamente nesse momento nós dizemos: cada boca vai agradecer, cada língua vai jurar fidelidade a você, Hashem. O povo judeu faz essa oração porque ele não está preocupado apenas consigo mesmo. Porque apesar do foco do Seder de Pêssar, da leitura da Haggadah, seja a libertação do povo judeu, nós queremos a redenção da humanidade. Nós nos preocupamos com o bem-estar de todas as pessoas, e não apenas o povo judeu. Por isso nós abrimos as portas das nossas casas para a chegada do profeta Eliyahu, porque a presença dele prenuncia a revelação messiânica, meus amigos, que é tudo aquilo que nós esperamos, né, como um momento de redenção da humanidade. Essa também é uma grande ideia. E, finalmente, o que significa a palavra Pêssar? Eu já gravei um outro vídeo que eu explico com mais detalhes o significado da palavra Pêssar, mas geralmente ela é traduzida como pular, né? Hashem, durante a última praga do Egito, pulou as casas dos judeus, e por isso que os nossos primogênitos não foram mortos. O anjo da morte passou e tirou a vida dos primogênitos do Egito. Mas Rashi, o maior comentarista da Torá, nos oferece uma outra tradução para a expressão Pêssar. Ele nos diz, surpreendentemente, que Pêssar significa amor. Na última noite que nós passamos no Egito, o nosso povo teve que ficar confinado, porque Moshe disse ao nosso povo: abatam um cordeiro, marquem as suas portas e fiquem em casa, dentro de casa. Então nós estamos confinados, mas Deus passou por cima das casas. E o que Rashi nos diz é que Pêssar não significa ignorar, pular as casas do judeu, mas que o povo judeu foi cercado pelo amor de Deus. Nós sentimos o caloroso abraço da divindade naquela noite. Esse, de fato, é o verdadeiro significado de Pêssar, o amor de Hashem nas nossas vidas. E nesse momento em que alguns de nós, infelizmente, vão ter de passar o Seder de Pêssar sozinho, e que as famílias vão estar divididas, porque nós não podemos nos reunir em grande número, nós devemos nos lembrar que Deus sempre está ao nosso lado e que Ele jamais abandona ninguém, meus amigos. Pêssar Sameach!